Graça e a paz do Senhor Jesus, amém, queridos? Que bom estarmos aqui na presença de Deus, amém? Queria te chamar para abrir a palavra de Deus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 17, por favor. Mateus 17, nós vamos ler a partir do verso 1, diz assim a palavra de Deus. 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Ouvindo aos discípulos, caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando deles, tocou-lhe Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram senão Jesus. E descendo eles do monte, ordenou-lhe Jesus: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos o interrogaram: Por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu: De fato Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio, e não reconheceram. Antes, fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista. Amém? Vamos orar. Obrigado, Senhor, por tua graça. Obrigado por teu amor, por tua bênção. Obrigado, Pai, por estarmos aqui na tua presença, nesse tempo de culto, de adoração, nesse tempo de comunhão, pelas orações, pelos louvores, pelas intercessões, pelos testemunhos, por tudo que o Senhor já tem ministrado ao nosso coração. Também agora pedimos que o Senhor ministre a tua palavra, ó Deus, em nome de Jesus. Nos rendemos ao Senhor nesse tempo como teus filhos e filhas, como ovelhas do teu pastoreio, e queremos ouvir a voz do Senhor. Fala conosco, Paizinho. A oração que fazemos agradecidos, no nome santo de Jesus. Amém. Amém, queridos. Podeis assentar. Esse momento acontece logo depois de Jesus ter predito a sua morte e ressurreição, né? No capítulo 16. No capítulo anterior nós compartilhamos, Jesus está falando, anunciando sobre a questão da morte e ressurreição, e ele fala que se o discípulo de Cristo deve levar a cruz, que deve negar a si mesmo e tomar a cruz. E a palavra fala que mais ou menos uma semana depois, no texto aqui de Mateus fala 6 dias, nós vamos ter texto que fala mais ou menos 8 dias, então nós estamos falando uma semana depois desse acontecimento em que Jesus anuncia de forma muito clara que era necessário morrer, que ele ia ir a Jerusalém, padecer, sofrer na mão dos anciões, dos sacerdotes, ser crucificado e ressuscitar ao 3º dia, e depois falar sobre a necessidade de cada discípulo tomar a sua cruz, levar a sua cruz. Uma semana depois, Jesus toma consigo Pedro e os irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto lugar, ao monte. Provavelmente ao Monte Hermon ou ao caminho do Monte Hermon, onde deve ter acontecido esse episódio. E o verso 2 fala que foi transfigurado diante deles, e seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Eu fico pensando, irmão, que coisa extraordinária que aconteceu e como é difícil explicar isso. Muito provavelmente a gente às vezes lendo a Bíblia vai querer passar direto sobre esse texto sem querer às vezes parar e entender, porque às vezes é difícil entender o que de fato aconteceu, explicar esse acontecimento. Mas a Bíblia relata este acontecimento de forma muito clara. Você vai ver esse relato no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Marcos, no Evangelho de Lucas, só o texto de João que não relata esse acontecimento. E é um acontecimento extraordinário, porque fala que Jesus foi transfigurado, né? Diz o texto, diz assim: foi transfigurado diante deles, dos 3,
e o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E isso por si só já era um evento extraordinário, né? A gente fica pensando, acho que a nossa imaginação não consegue, né, compreender a grandeza disso. Você consegue imaginar isso? Você subir a um lugar e aí a pessoa ser transfigurada dessa forma, né, extraordinária. Isso aqui era à noite. Nós vamos ver em algumas narrativas que os discípulos estavam com sono, mas permaneceram acordados apesar disso. Então isso acontece à noite, então todo o ambiente se iluminou, né, com o rosto de Jesus, e que as suas vestes estavam também resplandecentes. E não só isso, o verso 3 diz: e eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então é uma coisa assim, difícil de entender e difícil de explicar, né, a transfiguração em si e esse encontro entre os céus e a terra. É um momento de glória, em que Deus revela, né, uma glória que ainda estava encoberta aos olhos dos discípulos, porque Jesus deixou a sua glória, e Ele se fez carne e habitou entre nós. E nesse momento os discípulos veem de forma gloriosa Jesus, uma glória que eles não entendiam ainda, que eles tinham dificuldade de compreender. E eles veem Jesus conversando com Moisés e Elias. E isso também era muito representativo, porque Moisés é quem trouxe a lei. E para o povo judeu ali, para o povo de Deus ali, Moisés é uma figura muito importante. Outra figura extremamente importante, outro personagem extremamente importante para o povo ali, para o povo de Deus, para Israel, é Elias. Porque Elias fala desse ministério profético. Moisés lembra das leis, e todas as leis, a lei está apontando para Cristo. E todas as profecias também apontam para Cristo, porque toda lei se cumpre nele, amém, querido? Porque não é possível cumprir a lei sem ele. E a lei fala da vontade bendita de Deus, mas que só se cumpriria nele, porque ele é o cumprimento da lei. E Moisés é o legislador de Israel, porque é ele quem trouxe as leis. Foi através de Moisés que as leis vieram. Moisés é o salvador do povo. Moisés é quem Deus levanta para tirar o povo da terra da servidão. Então Moisés é um tipo de Cristo. Moisés é muito importante. Jesus está falando com Moisés. E Jesus queria que os discípulos vissem isso. Isso vai ter uma importância muito grande depois, ali mais na frente, que apesar de que no momento eles não compreendem tão bem o que está acontecendo. E Elias é um dos principais dos profetas. E sobre Elias tinha algumas coisas interessantes, sobre Moisés e sobre Elias. Sobre Moisés, ele passou a um contraste muito grande entre a morte de Jesus, que Jesus padece, ele sofre, leva sobre si o nosso pecado. A palavra de Deus diz que Deus fez Jesus pecado para nos salvar dos nossos pecados. Não tendo ele pecado, ele foi feito maldição no nosso lugar, e ele sofre, ele padece e morre morte de cruz, uma morte dolorosa. Ele vive uma vida diante de Deus santa, ele é santo, permanece santo, mas sofre no lugar do pecador e imputa a nós a sua justiça, amém? Por isso que diante de Deus nós somos considerados justos, amém, irmão? Porque levou sobre si os nossos pecados, levou sobre si as nossas dores, ele levou sobre si o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, ele levou as nossas dívidas e encravou na cruz, e nós somos perdoados nele, amém? Mas ele vive, ele ia viver logo ali na frente, porque está chegando, Jesus começa a falar do seu sacrifício, ele fala que é necessário ir a Jerusalém, padecer, sofrer, ser crucificado, né, morrer e ressuscitar. Há um contraste com a morte de Moisés, porque a morte de Moisés foi indolor e foi rápida, lembra? Porque Jesus tomou Moisés, e Moisés foi sepultado num lugar que ninguém sabe. Porque se Moisés, talvez as pessoas soubessem, provavelmente o povo ia cair em idolatria. Deus poupa o povo da idolatria, mas Moisés tem uma morte rápida e indolor. A morte de Cristo não foi assim. Aqui existe uma diferença absurda, porque Jesus sofre e padece no nosso lugar. Quando eu olho também para Elias, nós vamos pensar na vida de Elias, como é que foi o final da vida de Elias?
Ele foi tomado numa carruagem, mas ele não experimentou a morte. Elias não experimenta a morte, ele é tomado numa carruagem. Lembra lá? Quando você vai ver lá nos textos do Antigo Testamento, ele não passou pela morte. E aí é um contraste muito grande, né? Porque Jesus vai morrer. Jesus é aquele que veio para morrer. Ele veio para morrer, para nos salvar, para nos redimir. E Elias, havia uma esperança, você vai ver no texto de Malaquias, falando que Elias voltaria. E eles esperavam a volta de Elias. Até porque Elias, como Elias foi tomado assim, e ascendeu aos céus numa carruagem, né, de fogo, o povo esperava a vinda de Elias. Mas eles não tinham compreensão ainda de como é que seria essa vinda de Elias, porque eles pensavam que Elias viria em pessoa. E talvez isso fosse fruto da imaginação, já que Elias foi tomado, fosse, Elias não morreu, ele volta, ele vem em pessoa, não. Quem que é Elias na verdade, irmão? Quem veio no espírito de Elias? João Batista. E Jesus vai falar aqui, não, olha, eu digo para vocês que Elias já veio. E ele restaurar todas as coisas. Quem que é Elias? Quem que é João Batista, irmão? João Batista é a voz que clama do deserto, que prepara o caminho do Senhor, amém? E ele cumpre esse ministério. E ele fala, olha, João Batista veio, Elias veio, e na verdade é João Batista que vem no espírito de Elias, que vem no ministério de preparar o caminho do Senhor, porque o ministério profético também era uma preparação para o Senhor, anunciava a vinda do Senhor, anunciava a salvação, anunciava a redenção, amém, queridos? Ele já tinha vindo, e os discípulos esperavam isso. E aí quando eles estão ali naquele monte, né, da transfiguração, estão diante de Moisés, que é o legislador de Israel, estão diante do profeta Elias, o profeta que viria. Quer ver? Olha comigo aí, deixa marcado Mateus, é só você voltar um pouco. Vamos ter esse aí de Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento. Capítulo 4 de Malaquias, olha aí, volta aí, por favor. Diz assim o verso 5. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então o verso 5 diz, eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o terrível dia do Senhor. E ele vai preparar o coração do povo, ele vai preparar o caminho do Senhor, ele vai preparar o povo para que o povo não seja consumido pela ira de Deus. E essa preparação é através de quê, irmão? Através da fé em Cristo Jesus, porque Ele é o Salvador e Ele é o Redentor. Então existe aqui, nesse momento aqui, algumas coisas muito significativas para quem era um israelita e para os discípulos aqui, a respeito de Moisés e de Elias. Então, eu fico pensando assim, qual que é o sentido, né, de pensando no que aconteceu nessa noite, qual que é o propósito de Deus. A palavra fala que Jesus saiu para orar. Você vai ver em outras narrativas, não diz aqui em Mateus, mas vai falar nos outros textos de Lucas e Marcos, que ele saiu com a intenção de orar e levou os discípulos. E aí o que acontece então, na verdade, a primeira coisa que nós podemos perceber nesse acontecimento da transfiguração de Jesus, que esse momento é uma resposta à oração de Jesus. Estava chegando o tempo da sua crucificação, havia uma angústia no coração de Cristo, ele ia sofrer pelo pecado do mundo inteiro, ele está sujeito aos mesmos sentimentos e tentações que nós estamos sujeitos, ele sente toda angústia, toda aflição desse momento. O momento se aproxima e ele ora ao Pai, e o Pai responde a ele. Esse é o entendimento que a gente tem a respeito desse texto. Então, em relação a Jesus, o que nós podemos aprender? Que isso, primeiro, é uma resposta do Pai à fé do próprio Filho, para que ele persevere em resposta à oração, animando Jesus para prosseguir no caminho de Jerusalém e do Calvário. Que ele ia para Jerusalém, ele ia sofrer e ele ia morrer ali. Amém? Então é uma resposta sobre a oração de Jesus. E é uma antecipação da glória, falando, na verdade, tem bom ânimo. Porque, de fato, é uma antecipação da glória.
Os discípulos veem isso, eles percebem isso. Segunda coisa que eu posso perceber, além da antecipação da glória, e isso foi muito importante para os discípulos, e é consolador para o próprio Jesus, que está vivendo esse momento como homem. A segunda coisa que eu posso trazer aqui, que a gente pode compartilhar, é a certeza de que o mistério da cruz, se não era compreendido na terra, era compreendido e apreciado nos céus. Porque o texto fala que Moisés e Elias estão conversando com Jesus a respeito da sua partida. Se não, vejamos, vamos comigo aí agora nos outros textos que vai falar a respeito disso. Vai comigo no próximo texto, é Marcos 9, o verso 2. O verso 2 diz assim: 6 dias depois tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e João e os levou a sós à parte, a um alto monte, foi transfigurado diante dele. As suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra os poderia alvejar. Apareceu-lhe Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. Amém? Agora, vamos para o próximo texto, porque ele não só aparece, mas eles estão falando com Jesus. Sobre o que eles estão falando? Agora vamos ver Lucas, capítulo 9 também, verso 28. Cerca de 8 dias, depois de proferir essas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. É esse texto que fala que o propósito é orar. E aconteceu que enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou, e as suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Então você vê que quando Moisés e Elias aparecem em glória, nesse monte, na transfiguração, o assunto que eles vieram falar com o próprio Jesus é sobre a sua partida, sobre a ida para Jerusalém e sobre o seu sacrifício. E aí é claro que nós não sabemos exatamente o conteúdo, o detalhe, mas está falando a respeito daquilo que estava para acontecer. E isso trazia a eles, essa certeza. Se Moisés e Elias, irmão, aparecem em glória, se Moisés e Elias como santos aperfeiçoados, porque eles já estavam em Deus, já tinham sido aperfeiçoados em Deus, já estavam na glória, se eles vêm falar com Jesus, é a respeito de que aquilo era extremamente precioso, porque eles vieram animar a Cristo a continuar. E olha só, irmão, eles aparecem em glória, Deus permite isso, a transfiguração de Jesus, Moisés aparece juntamente com Elias e fala com Jesus. Não é apenas uma imagem, eles viram uma imagem, mas apareceu, eles falaram, eles conversaram. Eu não sei qual o detalhe, mas nós sabemos o assunto. E certamente tiveram uma conversa para abençoar o coração de Cristo. É uma antecipação da glória e uma confirmação de que os céus compreendiam, irmãos, a preciosidade da salvação, da redenção, da obra da cruz. Ainda que os homens não compreendessem, ainda que os discípulos tivessem dificuldade. E aí talvez aqui tenha uma lição para nós. Como é importante, irmão, a salvação, como é importante a mensagem da cruz. Como é importante o Evangelho, como é que é importante essa obra extraordinária, como é que isso é glorioso, como que isso é o propósito extraordinário de Deus de salvar o perdido. E nós, como igreja, como povo de Deus, precisamos ter essa revelação. Os discípulos não compreendiam essa importância, mas os céus compreendiam, os céus sabiam que isso era precioso. E isso é um alento para o coração de Jesus, amém, irmão? Irmão, você acha que, às vezes, para mim, como pastor, você acha que isso não é um alento no meu coração, saber da importância? Sim ou não, irmão? Você acha que todo mundo acha que é importante o Evangelho, irmão? Você acha que todo mundo dá importância porque a gente prega na igreja? Você acha que todo mundo dá importância para o sacrifício, para o testemunho, para a obra que nós realizamos em Cristo? Você acha que todo mundo valoriza isso, irmão? Você acha que todo mundo compreende? Sim ou não, irmão? Claro que não. Claro que muitos não compreendem. Mas o que move o nosso coração não é isso, amém, querido? O que move o meu coração, particularmente, como alguém que foi chamado ao ministério da palavra, é a certeza que isso é precioso aos céus.
que isso é precioso a Deus, que isso é precioso a Cristo e que isso é um chamado. Então não importa se as pessoas valorizam, não importa se as pessoas estão respondendo da forma que a gente gostaria, porque certamente não estão. Se eu for sincero, eu tenho que falar para a igreja, né, que é onde eu convivo. Não, irmão, há uma angústia no meu coração, uma profunda angústia no meu coração. E uma oração é uma intercessão pela igreja, pela resposta, às vezes, da igreja em relação ao evangelho, a importância do evangelho, ao ministério, ao chamado que nós temos. Mas a gente não se move por isso, amém, querido? A importância é algo que é comunicado por Deus ao nosso espírito. E nós prosseguimos ainda que a gente não veja muito resultado. E isso deve ser uma lição para nós, cada homem, cada mulher, cada jovem, cada adolescente que conhece o chamado deve prosseguir, fazendo a vontade de Deus, vivendo o evangelho, caminhando, animando-se em Deus, ainda que eu não veja quase nenhuma resposta. Eu não sei qual vai ser o resultado final. Eu não posso obrigar ninguém a seguir Jesus, eu não posso obrigar ninguém a me seguir. Quanto a mim, eu posso segui-lo. A única coisa que eu posso fazer é seguir Jesus e fazer a sua vontade. E confiar que esse é o tempo dele, no tempo devido, o fruto virá, amém, querido? Então, você veja o próprio Jesus, irmão, precisa ser animado com isso. E muitas vezes Deus precisa vir ministrar o nosso coração, não é assim, irmão? Às vezes na nossa caminhada, às vezes está vivendo, por exemplo, uma relação conjugal, está vivendo uma dificuldade. Aí Deus traz um homem, uma mulher, um filho de Deus, né? Que no meio da dificuldade, da tempestade, vem e fala assim, não, meu irmão, minha irmã, continua, persevera. Às vezes um pai está vivendo uma luta com o filho, uma mãe está vivendo luta às vezes com seus filhos, e vem alguém, como um anjo, como alguém que vem dessa forma, sabe, e que fala de perseverança, e fala continua, não desiste, prossiga no caminho, você está no caminho, prossiga no caminho, não desista, Deus é maior. No devido tempo, Deus vai fazer a obra, amém, querido? E você vem lá fazer o quê? Você está animando a pessoa a perseverar, porque às vezes as circunstâncias são muito desfavoráveis. E isso fala da importância dos nossos encontros, fala da importância do nosso convívio, fala da importância quando a gente senta e tem conversas francas e profundas a respeito do coração das pessoas, que às vezes as pessoas estão muito desanimadas, estão abatidas, sofrendo às vezes situações difíceis, realmente muito difícil. Você vê que Jesus, sendo Deus, mas sendo homem aqui, ele precisou ser animado, irmão. Isso aqui é uma mensagem para o nosso coração, nós também precisamos. Então a gente precisa da comunhão dos santos, porque é na comunhão dos santos que nós temos a oportunidade de alguém vir ministrar o nosso coração, amém, querido? E também nós ministrarmos, sermos sensíveis ao Espírito Santo para ministrar o coração que está vivendo um momento turbulento. Amém? Então essa é um dos propósitos, né? A certeza que o ministério da cruz era compreendido e apreciado pelos santos dos céus, ainda que as pessoas não compreendessem na terra. E os discípulos ainda tinham dificuldade. E a própria pergunta deles aqui na frente vai mostrar a dificuldade dele. Terceira coisa a respeito de Jesus que a gente pode concluir, e para mim a principal consolação desse momento de transfiguração é a palavra do Pai. Voltando comigo lá no texto de Mateus, no capítulo 17, depois que eles falam lá com Moisés, e aí no verso 4, Pedro fala assim, Senhor, é bom que estamos aqui, se quiser a gente faz 3 tendas e tal, depois vamos falar sobre esse assunto. Olha o verso 5. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis que vindo da nuvem uma voz dizia, este é o meu filho amado, em quem me compraz, a ele ouvi. São 3 eventos que acontecem aqui, a transfiguração de Jesus, o aparecimento de Elias e Moisés falando com Jesus, e uma nuvem que os envolveu. E essa nuvem que envolveu ali, né, que era uma nuvem luminosa, ela fala, uma voz vem da nuvem e fala, este é o meu filho amado, a quem me compraz, ou seja, em quem tenho todo o meu prazer, esse é o filho da minha alegria, em quem eu tenho alegria. Porque a alegria do pai em relação ao filho é que o filho faz a vontade do pai, em quem eu tenho prazer, esse é o meu filho amado. Então, primeira coisa é a afirmação do apreço do pai pelo seu filho.
O texto de Neemias, tem um texto de Neemias, capítulo 8, verso 10, fala assim: a alegria do Senhor é a nossa força. Amém, querido? E a gente pode compreender esse texto em duas dimensões. A primeira dimensão de alegria do Senhor é a nossa força é que a alegria que mantém a gente, que faz a gente caminhar, é uma alegria que vem do Senhor. Amém? Amém, querido? Quando você fala vê do fruto do Espírito, fala o fruto do Espírito é amor, alegria. Porque a alegria é um dom de Deus. Alegria da salvação, alegria de ser filho, de ser filha de Deus, alegria de sermos justificados, alegria de saber para nós onde nós vamos, alegria de ser cuidado, alegria de saber que Deus cuida de nós, alegria de conviver entre irmãos. Amém, querido? Então existe uma alegria que vem do Senhor. Então a alegria do Senhor, ou seja, a alegria que vem do Senhor é a nossa força. A minha força não é a minha possibilidade, não está fundamentada nas minhas capacidades, a minha força não está fundamentada naquilo que eu tenho ou que eu não tenho, a minha força está fundamentada naquilo que eu sou, filho de Deus. Amém? A minha alegria vem dele. Amém, irmão? Amém? A outra coisa que eu posso ver, a outra perspectiva do mesmo verso, de alegria do Senhor é a nossa força, é o que faz a gente continuar caminhando quando as coisas são difíceis? Saber que Deus se alegra com a nossa atitude, saber que Deus se alegra com a nossa caminhada, que Deus se alegra com a nossa obediência. Então, irmãos, uma coisa que alegra o coração de Deus, a obediência. Não existe nada que alegre mais o coração de Deus depois de sermos filhos dele, porque a alegria de que nós somos seus filhos em Cristo, do que a obediência. Obediência é algo que alegra o coração de Deus. Então Deus está falando para Jesus aqui, o Pai está falando, uma voz que ouve a voz de Deus Pai, falando ao seu Filho: este é o meu Filho em quem tenho todo o meu prazer. Esse é meu Filho em quem eu tenho alegria. Porque ele veio para fazer a vontade do Pai. Ele não só conhece, mas ele obedece. E a nossa dificuldade é a transição entre conhecer e obedecer. Porque, irmão, vamos falar bem a verdade. A gente conhece ou não conhece a vontade de Deus? Fala sério. A nossa crise não é conhecer a vontade de Deus não, né, irmão? A gente conhece a vontade de Deus para a grandíssima maioria das coisas. Sim ou não, irmão? A palavra de Deus é clara. Qual que é a nossa dificuldade? Obedecer. E aí isso aqui é um incentivo à obediência. A obediência traz alegria ao coração de Deus. E a obediência confirma essa alegria no meu coração. E a obediência é a minha força. Toda vez que eu obedeço à vontade de Deus, eu ganho força para continuar obedecendo. Toda vez que eu desobedeço à vontade de Deus, eu perco a força de obedecer. É bem assim que as coisas funcionam. Então, quando o texto fala a alegria do Senhor é a nossa força, ela é também no sentido da obediência, porque a obediência traz alegria ao coração de Deus. E obedecer o Senhor e alegrar o coração do Senhor continua nos fortalecendo, nos animando a continuar na direção de fazer a vontade dele. Amém, irmãos? Aleluia. Então, e essa para mim é o ponto principal, é a consolação para o coração de Jesus, que foi aprovado pela voz do Pai. E aí está afirmando para os discípulos, e depois você vai ver Pedro, nós vamos ver um texto de Pedro, porque esse é uma prova da divindade de Cristo, é essa voz que aparece e fala: este é o meu Filho, Jesus Cristo é Deus, e depois em quem tem o meu prazer, é a minha alegria, e ainda depois, ouçam. Mas não era ouvir simplesmente para saber, é ouvir com o propósito de obedecer. E aqui obedecer ao quê? Nós vamos chegar nesse ponto. Mas antes eu quero ler contigo 2 de Pedro, capítulo 1, eu quero ler o verso 16. Diz assim, Pedro está escrevendo, essa carta, a autoria dele, por isso que é a segunda carta de Pedro, e diz assim: porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo segundo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. E olha o verso 18: ora, esta voz vinda do céu
nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Amém, querido? Então você vê, Pedro, quando ele escreve a sua carta, quando o entendimento de Pedro é aberto, ele se torna a habitação do Espírito Santo, depois da morte e ascensão de Cristo, quando o Espírito vem sobre a igreja se torna a habitação de Cristo, e Pedro cumpre o ministério, e agora tudo estava claro aos olhos de Pedro, e ficou claro ao coração, ele afirma isso. Olha a afirmação que ele está fazendo a respeito da experiência no Monte da Transfiguração. Olha como que isso foi importantíssimo para Pedro. Porque trouxe para ele coisas muito importantes no sentido de que Jesus de fato é Deus. A glória naquele monte afirmou isso. Quando aquela voz fala, e ele teve a compreensão, claro que era a voz de Deus dizendo: este é o meu filho amado, em quem tenho todo o meu prazer, a ele obedecei. O que Pedro está fazendo aqui, irmão? Obedecendo, cumprindo o seu chamado, cumprindo o ministério, que ele não compreendeu lá atrás, você vê agora Pedro cumprindo. Pedro está exercendo o ministério que ele tem em Cristo Jesus, amém, querido? Aleluia. E aí quando você pensa também ainda nessa questão da consolação ao coração de Jesus, pela aprovação do Pai, e pela afirmação que ele era o Filho amado, que a alegria do Senhor era o seu Filho, né, fazer a sua vontade, a gente vê que 3 vezes Deus falou isso, não foi, irmão? Qual foi a primeira vez que a voz de Deus veio afirmando que Jesus era o seu Filho? Onde que foi? Batismo, logo após o batismo no Jordão, não foi? Este é o meu Filho amado, a palavra é a mesma, em quem tenho todo o meu prazer. Depois nós vamos ver novamente, no Evangelho de João, no capítulo 12, existe, quando já está chegando próximo também da morte, né, do sacrifício de Jesus, ele ora ao Pai, e ele fala assim: salva-me dessa hora. Há um sentimento no coração de Jesus contrário à vontade do Pai, porque ele veio como homem, esse sentimento nos visita muitas vezes. Visitou Jesus, irmão, visita a gente. É por isso que a gente nunca pode ser refém de sentimento, porque muitas vezes nossos sentimentos estão totalmente contrários ao sentimento de Deus. Isso acontece sempre com a gente. Mas aí ele fala: não, mas precisamente foi para essa hora que eu vi. Aí Jesus fala assim: glorifica-me a mim, Pai, com a glória que eu tive junto a ti. Glorifica o teu nome em mim, porque Jesus fala: Pai, eu quero que o teu nome seja glorificado na minha vida. E aí a voz responde do alto, irmão, e fala assim: eu já te glorifiquei e ainda te glorificarei. E também tem essa que nós acabamos de ver aqui. Então 3 vezes Deus Pai se manifesta de forma audível, afirmando que ele tinha prazer, que era preciosa demais a vinda do Filho de Deus, a missão que ele tem, fazendo a vontade do Pai, tomando a forma de homem, suportando tudo que ele suportou, vivendo uma morte de cruz, para que ele ressuscitasse pelo poder do Espírito Santo, ascendesse ao céu e enviasse o Espírito Santo, e nos salvasse, e nos redimisse, e nos fizesse sua família bendita. Amém, querido? Isso é muito precioso. Isso é o que eu posso, às vezes, deduzir desse texto a respeito de Jesus. Mas o que a gente pode deduzir desse texto agora em relação aos discípulos e a todos os cristãos de todas as épocas? Aí está uma parte aqui do texto, volta comigo aí no texto então, no texto de Mateus 17, quando Jesus fala, quando o Pai fala com o Filho, qual que é a última parte da frase? Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvir. Quem que você tem que ouvir, meu irmão? Quem que nós temos que ouvir? A Cristo. E às vezes a gente ouve esse século, às vezes a gente ouve a circunstância, às vezes a gente ouve os sentimentos, às vezes a gente ouve as nossas conclusões humanas simplesmente, mas tem uma dificuldade de ouvir a Deus. Ouçam a Deus. E ouça a Deus principalmente no quê? O que tinha acontecido antes? Existe uma conexão profunda entre a experiência da transfiguração e o que está escrito no capítulo 16 de Mateus. Capítulo 16 de Mateus começa Jesus perguntando: quem diz o povo que eu sou? Lembra que eles respondem? Não é assim, ó? Olha o verso 13 do capítulo 16, na outra página aí, ó. Indo Jesus para o lado de Cesareia de Filipe, perguntou ao seu discípulo: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem ser João Batista, outros Elias, porque eles esperavam que Elias voltasse, ou outros Jeremias, ou alguns dos profetas, mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro e disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo.
Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e a pedra que a igreja vai ser edificada é a revelação de que Jesus é o Filho de Deus, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. E aí depois ele começa no verso 21, desde este tempo começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e escribas, ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Pelo que Pedro começou a reprovar, lembra? Ele falou assim: arreda Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. E aí no verso 24 que diz, vamos ler? Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me, porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ou que dará o homem em troca da sua alma? E aí, quando ele fala, ouviu a respeito principalmente da doutrina da cruz que está ensinando. Quem quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Amém? É a respeito disso, de carregar a cruz. Talvez a gente possa dizer assim, quando eu posso parafrasear, se eu fosse parafrasear, falar com as minhas palavras, essa última parte da palavra de Deus, que diz assim, a ele ouvir, talvez eu pudesse falar assim, não murmurem, mas ouçam com devoção e obediência. A ele ouvir, eu poderia traduzir assim, não murmurem, parem de murmurar, não se justifiquem, ouçam a Cristo, ouçam a voz de Deus com devoção, com dedicação e obediência, porque nós somos dados a ouvir e a não obedecer. Sabe aquela história que a gente fala assim sobre as crianças? Fala assim, esse menino não tem ouvido. Você já falou? Você conhece algum menino, alguma menina que não tem ouvido, irmão? Hã? Você já foi quando você era criança assim? Já? Mas você tem ouvido, né? Não estou vendo ninguém aqui que não tem ouvido, todo mundo aqui tem ouvido, não tem, irmão? Esse menino não tem ouvido, aí eu acho que alguém, acho que se criança, na hora que fala assim que não tem ouvido, acho que ela fica olhando a pessoa assim para ver se ela tem as duas orelhas, porque como assim não tem ouvido? É que ele ouvindo não ouve, tendo ouvido para ouvir não ouve. E a palavra de Deus fala assim, quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Amém, querido? Quem tem ouvido para ouvir, ouça. O Senhor está falando conosco. Ele é o verbo que se fez carne, ele é a palavra. Ele fala no Evangelho de João, no capítulo 6, ele fala, eu sou o caminho e a verdade, a palavra e a vida, porque a vida é resultado da palavra crida. Eu sou o caminho para a salvação, eu sou o caminho da redenção, eu sou a porta em que as ovelhas devem vir, eu sou a palavra, eu sou a verdade, eu sou o verbo da vida, então eu sou a vida, porque aqueles que entram pela porta, que ouvem a verdade, esses são aqueles que vivem. Eu sou a vida. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Amém, querido? O Senhor tem prazer em falar conosco. O Senhor não só nega a sua voz, o Senhor fala com abundância. Ele fala com liberalidade. Ele fala tudo que a gente precisa ouvir. Irmãos, irmãs, tudo que você precisa para viver uma vida bendita está na palavra. Tudo que é necessário para a vida, tudo que é necessário para a fé está na palavra. E aí o pai está dizendo a respeito do filho, ouçam, eu tenho prazer nele, ele é meu filho amado, ele fala da minha parte. As palavras do filho são palavras de vida eterna, porque são as palavras do pai, são a palavra de vida. Ouçam. Ouçam quando ele fala da cruz. A conversa sobre a cruz não é uma proposta,
é um chamado. Ouçam quando ele diz negue a si mesmo. Quando ele fala negar-se a si mesmo, é um imperativo. Não é uma proposta. Se der certo, nega a si mesmo. A gente fala assim, porque não deu certo, porque eu vivi isso e vivo aquilo, e a gente tem justificativa. Não, irmão. Sabe que se eu for perguntar para você por que você não está se negando, sabe como é que a gente deveria abordar os irmãos uns aos outros? Esse irmão, minha irmã, o que eu posso fazer para te ajudar a negar-se? Porque a gente às vezes pergunta assim, por que você não se nega? Aí, 1000 justificativos. A pergunta é errada, perguntar por que as pessoas não se negam a si mesmo, não negam a si mesmo e não tomam a cruz. A pergunta certa é, como que eu te ajudo a tomar a cruz? O que eu posso fazer para te ajudar? Para que você negue a si mesmo. Negar a si mesmo é negar a vida do eu. Para que você viva a verdadeira vida daquele homem, daquela mulher que nasceu de novo em Jesus Cristo. Eles não estão perdendo essa vida. Ele está nos chamando a viver. O chamado a negar-se é chamado a viver, irmão. A gente pensa que às vezes tomar a cruz é castigo. Não é castigo, irmão. O nosso pecado foi castigado em Jesus. Não existe nada que Deus vai resolver na minha vida, na sua vida, castigando. Ele já tomou na cruz. Ele já pagou pelos nossos pecados. A cruz é um caminho de vida. Não é castigo. A cruz é caminho de maturidade. É quando eu deixo a infantilidade do eu para assumir a maturidade do ser nova criatura. De viver para a glória de Deus. Porque maturidade é viver para a glória de Deus. Ainda achar que Deus veio para me salvar a minha vida, para que eu viva confortavelmente, segundo os meus sentimentos, isso é criancice. Isso é coisa de criança. E aí Paulo escreve na carta aos Coríntios, quando eu era criança, pensava como criança. E quem pensa como criança, vive como criança. Mas quando eu cheguei a ser adulto, eu desisti das coisas de criança. Desistir das coisas de criança é o seguinte, não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. É morrer para a minha vontade, para viver uma vontade bendita. É buscar a vida de Deus, a vida espiritual, em contraste com a vida do eu, que é uma vida caída. Se um homem ou mulher que nasceu de novo quiser ainda dar lugar à carne, ele vai dar, mas ele está perdendo a vida. Mas o chamado é vivam, e o chamado de Jesus é esse. E a voz de Deus, do Pai, afirmando a ministração do Filho esse é meu Filho amado. Vocês estão diante do Salvador, irmão, vocês estão diante do Redentor. Irmão, como é que a gente ousa a não ouvir o Filho de Deus? A arrogância do ser humano é absurda, né, irmão? Fala sério. Não é assim, irmão? É a mesma coisa, eu vou fazer um comparativo. Sabe aquela hora que você ficou indignado com um filho que desobedece frontalmente um pai e uma mãe? Você olha para o pai e uma mãe, uma vida ilibada, um homem e uma mulher exemplar, um homem e uma mulher que tem muitas virtudes. Você fala, puxa, esse homem, essa mulher, esse pai, essa mãe tem virtude demais. Aí o filho é a rebeldia em pessoa. Você fica indignado ou não fica? A indignação do céu em relação a nós é a mesma. Como é que vocês, sendo filhos de Deus, os anjos olham para nós e falam assim, não entendem esses seres humanos. Como é que eles, sendo filho de Deus, tendo sido amado, motivo da vinda do Filho de Deus, tendo nascido de novo, como é que eles ousam desobedecer ao Pai? Se o Pai é um Pai de amor. Aí alguém fala para ele, porque eles não veem completamente. Porque se eles vissem, eles não faziam isso. Então Deus abre os nossos olhos. A oração de Paulo, a igreja que estava em Éfeso, ele falou assim, eu oro para que Deus abra os olhos do vosso coração, para que vocês possam compreender, entender, ter revelação da grandeza do chamado que vocês têm em Cristo Jesus, que é extraordinário, mas que a nossa criancice às vezes mantém a gente no nível da infantilidade e não desfruta daquilo que tem. Eu tenho que dar o passo. Obediência, irmão, requer coragem. E uma das nossas dificuldades é ter coragem para vencer esse mundo, irmão. Sabe que os valores do mundo são contrários ao valor de Deus, não são? Sim ou não? Sim ou não? Totalmente, irmão, cada vez mais. Então, em relação ao mundo, o que nós deveríamos ser? Transgressores. Nós devemos transgredir aos valores desse século.
Mas a gente às vezes prefere transgredir a vontade de Deus por causa do que o século valoriza. E nós devemos ser homens e mulheres que transgridem o valor desse século. Nesse século você é ensinado a viver para quem? Me diga. No mundo, o que é ensinado? Você tem que viver para quem? Fala assim, para mim. Você é o rei, não é? O mundo não coloca as pessoas num pedestal e fala, olha, viva para você, dê lugar à sua vontade, faça o que é a sua vontade, olha, se você tiver isso, você vai ser feliz, se você não tiver, então olhe para você. O mundo te coloca todo o tempo diante de quê? De um espelho. O mundo todo o tempo coloca você dentro do espelho, que é o eu, você olhando para você, e isso faz com que a gente viva para os nossos interesses. Agora, como é que você transgride os valores do mundo? Vivendo para aquele que morreu, que nasceu, que morreu para me salvar, para me redimir, o Filho de Deus, Jesus Cristo, vivendo para a sua glória, para que ele seja conhecido em mim. Aí eu preciso ter a coragem de andar na contramão do mundo. E de não viver para mim. E de não pensar só no meu interesse, mas pensar no interesse do outro. Assim como Jesus, que não pensou só no seu interesse, mas se rendeu, que sofreu, que padeceu, que se deu, que se entregou, nós precisamos nos entregar. A questão é se nós confiamos nessa entrega. A questão é você fala assim, mas se eu me entregar aos valores de Deus, eu vou perder. Você vai perder o que você pode perder, você vai perder o eu, e você precisa perder. Você precisa se perder. Às vezes o nosso problema é não se perder, de nós mesmos. Se você se render à vontade de Deus, você vai perder sim a vida do eu. Mas você vai perder o que você deve perder, para ganhar o que você precisa ganhar, a vida de Deus. E desfrutar da vida de Deus. Amém, querido? Aí eu preciso fazer algumas perguntas. Se Deus está falando isso do seu filho, ouçam o meu filho amado, ele é meu filho, e eu tenho prazer nele, ele tem as palavras de vida eterna. Eu quero fazer 3 perguntas para a igreja, para a gente concluir essa meditação na palavra de Deus. Primeira coisa que eu queria perguntar para você, se você quiser anotar, para você levar como tarefa para a sua casa, nessa semana, para refletir nisso. Qual é a sua cruz em relação, eu vou fazer 3 perguntas. Qual é a sua cruz em relação, primeiro, à sua casa? Qual é a sua cruz em relação à sua casa? O que eu estou perguntando para você? Qual é a vontade de Deus para você em relação à sua casa? Pare de relacionar com a sua casa a partir da sua vontade e se relacione com a sua casa a partir da vontade de Deus. Porque a cruz é tomar a vontade de Deus sobre a minha vida. Então, qual é a sua cruz em relação à sua casa? Porque é isso que abençoa a nossa casa, amém, irmão? Uma casa em que um homem e uma mulher, que um filho, que uma filha, que um irmão, seja quem for membro dessa casa, decide tomar a cruz, ele abençoa essa casa. Porque essa casa vai ver Cristo. Essa casa vai ver como é que um filho de Deus se comporta. Essa casa vai ver como é que um filho de Deus se sacrifica a si mesmo em favor de abençoar aqueles que precisam. Então, a primeira pergunta que eu tenho que fazer em relação a tomar a cruz: qual é a nossa cruz em relação à nossa casa? Depois eu vou fazer uma segunda pergunta: qual é a sua cruz em relação à sociedade? A sua volta, a sociedade mais próxima. Ou eu poderia perguntar assim: qual é a sua cruz em relação aos próximos? E aqui eu estou tirando a sua casa, porque a gente fez uma pergunta específica sobre a sua casa. Quem são as pessoas próximas de você que Deus deseja revelar-se a Ele através de uma vida em que você se nega para abençoar essa pessoa? Pessoa que nós podemos abençoar, pessoas que são próximas, que eu tenho alguma relação com ela, que eu encontro com ela com uma certa frequência. Provavelmente no trabalho, na escola, na sociedade, lá no bairro que você mora, lá na padaria que você visita, que você vai lá comprar pão, lá no verdurão, lá perto da sua casa, lá naquele armazém que tem sempre perto da casa da gente, que você vai comprar aquela coisa que esqueceu do supermercado, e que você encontra aquela pessoa com regularidade, com o vizinho da sua casa, pessoa que é próxima, e que ela às vezes só não é mais próxima porque a gente não se faz próximo dele. Ele falou assim: mas ninguém está preocupado com ninguém. Ele falou assim: o mundo é desse jeito, transgrida. Seja um transgressor em relação à sua vizinhança. A vizinhança nem me cumprimenta, cumprimente. Abençoe. Pergunte como é que ele está. E aí ore para Deus: Deus, como que eu posso abençoar as pessoas que estão perto de mim?
Porque se eu quero saber qual que é a minha cruz em relação à minha casa, eu falo, Deus, como o Senhor deseja abençoar a minha casa através de mim. Se eu desejo tomar minha cruz em relação à sociedade, eu falo assim, Senhor, quem são as pessoas próximas de mim que o Senhor deseja abençoar através da minha vida? Não importa o que ela faz, não importa quem ela é. Qual é a tua vontade para ela? E a terceira coisa que eu vou perguntar, eu poderia perguntar outras. Qual é a vontade de Deus? Qual é a cruz? Qual é a nossa cruz em relação ao Jardim Presidente? Qual é a nossa cruz em relação a este lugar que nós estamos inseridos? Porque eu não acredito, irmão, que nós estamos aqui por um acaso. Não é possível que isso aqui é um ponto de encontro. Aqui não pode ser um ponto de encontro. Ainda que seja o lugar que a gente se encontra aos domingos e outros momentos, para celebrar Deus, para cultuar Deus, para desenvolver comunhão. Deus nos colocou neste lugar para ser bênção nesse lugar. Então, qual que é a vontade de Deus para este lugar? E, Senhor, a nossa oração, irmão, que nós temos que fazer como igreja, cada um de nós temos que fazer. Senhor, o que o Senhor deseja que nós, como igreja vida, façamos no Jardim Presidente e região? Qual é a necessidade desse lugar, irmão? Qual que é a aflição das famílias? Qual que é a dor das famílias que nós não estamos ouvindo? Qual que é o pranto dessas famílias? Qual que é a dor dos pais? Qual que é a dor das crianças deste lugar? Qual que é a dor das escolas que estão neste lugar? Qual que é a necessidade das escolas? Qual que é a necessidade dos jovens, das crianças, dos adolescentes que estão nesse lugar? Irmão, qual que é a necessidade dos anciãos, das pessoas idosas deste lugar? Será que Deus não quer abençoar pessoas idosas neste lugar através da igreja? Será que Deus não quer ajudar crianças neste lugar através da igreja? Será que não tem casais precisando ouvir uma palavra de esperança, precisando de apoio, precisando de ministração, precisando de encorajamento, e nós estamos aqui dormindo em berço esplêndido? Então tem três coisas, irmão, que a gente pode orar. Porque se a palavra de Deus é imperativa, ela diz, este é meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer, a ele ouvir. Quando eu penso em relação às pessoas próximas, relações pessoais, irmão, quantas pessoas a gente encontra todo dia no trabalho? E a gente nem sabe como é que está a vida dela. Então vou dar uma sugestão, começa a orar por ela. Se você não sabe, é porque você não ora. Que é isso, pastor? É porque você não ora. E sabe por que você não ora? Porque você não se importa. Estou sendo bem franco com você. Eu não vou pedir desculpa de ser franco com você, é porque você vive para você. Porque você acha que você está naquela empresa por causa de você. É egoísmo, irmão. Está numa empresa, num trabalho, pensando só em você. É egoísmo. Você pode ser funcionário, empregado, prestador de serviço. É egoísmo você viver num lugar pensando só em você, pensando só no benefício. Deus te beneficia naquele lugar, sim. Amém, glória a Deus por isso. Mas você está lá para ser luz, para ser sal da terra, para ministrar do amor de Deus, da graça de Deus. Não é possível que eu vá para um lugar de trabalho só para ganhar dinheiro. Não é possível. Mas eu acredito que se eu estou num lugar de trabalho, ali é um campo missionário. A minha casa é um campo missionário. As minhas relações é um campo missionário. O Jardim Presidente é um campo missionário. Esses são os nossos campos missionários. O Senhor nos chama a tomar a cruz, a conhecer a vontade de Deus para a sua casa, minha casa, para o nosso local de convívio e trabalho, o meu e o seu, e a conhecer a vontade de Deus e as necessidades deste lugar, Jardim Presidente e vizinhança, para que Deus seja glorificado. A oração de Jesus no Evangelho de João, no capítulo 12, fala, Senhor, glorifica o teu nome em mim. Amém, irmão? E a nossa oração pode ser, Senhor, glorifica o teu nome em nós. Que as nossas vidas tragam glória ao teu nome. Nós somos muito mais privilegiados do que Tiago, Pedro e João. Nós não estávamos no monte da configuração, da transfiguração. Mas nós temos ouvido essa voz, não temos, irmão? Nós temos a revelação que Jesus é o Filho de Deus. Nós temos testemunho da ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo é algo palpável, provável, certo. Nós temos convicção disso. Nós temos certeza de que Jesus ascendeu aos céus. Eu e você temos certeza que Ele enviou sobre nós o Espírito Santo, amém, irmãos? Nós somos habitação do Espírito. Nós não temos lampejos de revelação, aquele foi um lampejo da glória. Mas eu e você temos sobre nós o Espírito de glória, amém, irmãos? Aleluia, irmãos. O Espírito de Cristo é o Espírito de glória.
O Espírito de Cristo foi enviado para a glória do Filho e para a glória do Pai. O papel do Espírito é glorificar Jesus, porque quando ele glorifica Jesus, o Pai é glorificado. Nós recebemos esse dom, irmão. Nós temos a habitação do Espírito. Eu e você podemos andar na presença do Espírito todo o tempo, em nome de Jesus. O problema nosso é que a gente achou comum essas coisas e nós perdemos a majestade. Amém, querido? Nós perdemos o assombro, a maravilha. E a minha oração nesse dia, Senhor, vem fazer com que a gente se maravilhe no Senhor. Restaura, Senhor, essa coisa que enche o nosso coração de alegria, de estar diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Senhor, nos ajuda a ter a alegria de pregar o Evangelho, de repartir o Evangelho, de falar dessa salvação bendita que nos salvou, que nos redimiu, que enche o nosso coração de paz. Senhor, abre os nossos olhos para nós enxergarmos e percebemos os que choram. Abre os nossos ouvidos para a gente ouvir o clamor dos aflitos. A palavra de Deus diz que o mundo geme, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Queridos, é verdade que às vezes também nós gememos diante desse mundo difícil, diante das dificuldades. Sim, nós gememos às vezes, mas nós temos a habitação do Espírito, nós temos Cristo em nós. Esse gemido é por momentos. Eu e você temos a certeza que esse gemido vai cessar, amém, irmão? Que um dia nós estaremos na habitação eterna com o nosso Senhor Jesus Cristo e com toda a igreja e com todo o povo de Deus. Mas existe um mundo aflito com esperança, um mundo perdido, um mundo que precisa conhecer da glória de Deus. E a palavra de Deus para mim e para você é: Jesus é meu filho amado, eu tenho nele todo o meu prazer. Ouçam, obedeçam, se rendam. Fecha teus olhos, pede para Deus ministrar isso ao teu coração em nome de Jesus. Senhor, eu quero obedecer, não só conhecer, eu quero conhecer, mas eu preciso obedecer. Me ajuda a viver, a tomar a cruz, me ajuda a negar a mim mesmo, para que a tua glória venha sobre a minha vida, para que a tua glória venha sobre a minha casa, para que a tua glória venha sobre a minha família, para que a tua glória venha sobre a sociedade, para que a tua glória venha sobre o jardim presidente. Ó Deus, em nome de Jesus, manifesta a tua glória, manifesta o teu poder, Pai. Vem sobre nós, Senhor. Aleluia.